Olha, eu andei vendo algumas fotos feitas com drones e tal. Eu acho que tem mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, né? É uma coisa muito impressionante. Talvez seja a maior manifestação da história da Venezuela. É muita gente, como nós não vimos aqui no Brasil durante impeachment, nada disso. Lembrando que a Venezuela é um país muito menor. Então tem muita gente na rua. É evidente a esta altura que o Nicolás Maduro, também por isso, se impõe como um ditador, né? Vamos ao próximo elemento, depois eu comento o conjunto da obra. Reinaldo Itamaraty diz que vai apoiar política e economicamente o processo de transição para o presidente Juan Guaidó para que a democracia e a paz social voltem à Venezuela. Em nota divulgada agora no fim da tarde, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que o opositor ao regime de Nicolás Maduro assumiu as funções do executivo, seguindo a Constituição local e com a autorização do Tribunal Supremo de Justiça, com os ministros que estão exilados. Outros governos que já manifestaram apoio à nova administração da Venezuela são os Estados Unidos, Peru, Canadá e outros integrantes do Grupo de Lima, como Argentina, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador e Paraguai. Canadá, até quando eu tinha visto, estava prestes a, mas agora, segundo que já está apoiando o novo governo. E parece que o Guaidó está refugiado na Embaixada dos Estados Unidos em Caracas. Em Caracas, precisa ver esse refúgio, porque, segundo a informação também que me chegou, o Maduro decretou a prisão dele, mandou prendê-lo. Ai. Eu posso aqui fazer a vontade de alguns e dizer assim, é um golpe, estão tentando depor ilegitimamente um presidente, isso é um assunto dos venezuelanos, não é assim que se resolvem as coisas. Na outra ponta, não, é isso mesmo, tem que depor esse vagabundo, criminoso, canalha, etc. Bom, não há a menor dúvida. Peguem tudo que já escrevi a respeito de Maduro, de Venezuela, né? E quem conhece meu pensamento, Nicolás Maduro é um ditador, e é um ditador não é de hoje, né? Foi eleito ilegitimamente já na primeira eleição. Por que ilegitimamente? Porque não havia igualdade de disputa. A oposição foi praticamente proibida de apresentar o seu pleito. E houve sinais claros de fraude. Isso já na primeira eleição. Cujo marqueteiro, não custa lembrar, foi o João Santana. João Santana, que está preso aqui no Brasil, ex-marqueteiro do PT. Houve de tudo, né? Nós vimos até na campanha eleitoral, procurem depois na internet, tinha o Chávez chegando ao céu. Chávez chegando ao céu e sendo recebido lá por Deus. Não é isso? Nicolás Maduro, que dizia conversar com Chávez por intermédio de um passarinho. Lembra-se disso? Apareceu um passarinho e ele disse que, na verdade, era o espírito de Chávez. E tudo isso ia para a televisão. A oposição que não tem acesso aos meios de comunicação. Meios de comunicação esses que foram praticamente tomados pelo governo. Os meios de radiodifusão hoje estão sob absoluto controle do Estado venezuelano, da camarilha que toma conta do poder, né? Bandidos, parte considerável das forças armadas venezuelanas que apoiam Chávez estão comprometidas com o narcotráfico. Então não resta a menor dúvida do que seja aquilo. E uma nota à margem, né? Como não lamentar e como não apontar a estupidez, o PT resolveu dar a sua cara por intermédio da Gleisi Hoffmann a posse de Maduro, legitimando uma eleição fraudada em sua própria natureza. Não é que existem condições idênticas, não sei o quê, mas vai lá um grupo e dá um jeito de fraudar. Não, ela nasce fraudada.
nasce fraudado. Ah, o que o PT tem a ver com a eleição do Maduro? Nada, só estou dizendo de uma força política aqui no Brasil, importante, teve 45% dos votos válidos na eleição, né? E que foi lá endossar o governo do Maduro, e como nós sabemos, no tempo em que estava no poder, o PT foi um colaborador do governo venezuelano. Que fala uma linguagem de esquerda. Olha, por mais que eu pense as piores coisas sobre a esquerda, por mais que eu repudie essencialmente o pensamento esquerdista, aquilo que está na Venezuela nem esquerdista consegue ser. Aquilo é só uma desordem armada. Nada além. Uma bagunça, né? Violenta. Um grupo que destruiu a economia do país. Levará décadas para que a Venezuela se levante do caos. Muito bem. Tá claro isso? Tá claro que eu acho que o governo do Maduro tem de cair? Que o Maduro tem de se mandar enquanto é tempo? Muito bem. Dito isto, eu não acho que se esteja fazendo a coisa da melhor maneira. Vamos lá. Coisas que deveriam estar em curso a essa altura. O chanceler brasileiro, o Ernesto Araújo, deveria estar aqui. Qual é o principal país da América Latina? O Brasil. Qual é o principal país da América do Sul? O Brasil. Quem tem poder econômico, território, influência, poder militar para comandar uma eventual reunião de países para pressionar o Maduro a sair? O Brasil. A essa altura deveria haver interlocutores brasileiros em interlocuções secretas e não fazendo picuinha em internet e no WhatsApp, negociando com a parte negociável das Forças Armadas venezuelanas, porque sem o apoio de parte considerável das Forças Armadas, o Guaidó não vai se consolidar como presidente sem sangue. Para resolver a crise. Mas o próprio Brasil deveria oferecer uma saída para o Maduro. Eu estou falando de política externa. Quando eu digo saída, não é oferecer asilo para o Maduro, tá? Manda o Maduro para onde ele quiser. Para Angola, que é um país comunista, para China, se ele quiser ir, para o Irã, se ele quiser ir, que é um regime amigo da Venezuela, para Cuba. O próprio Brasil deveria estar facilitando a saída do Maduro, repudiando o seu regime, para então se fazer ali uma transição. Ser caudatário dos Estados Unidos no reconhecimento de alguém que se auto-intitula governante e que também não foi eleito para isso, acreditem, não é o melhor caminho. Não é o melhor caminho porque você, a partir daí, você tem um marco novo. Você vai para a rua e destitui um governo que, para todos os efeitos, é um governo de direito. Do direito de lá, ainda que seja um governo ilegítimo no que concerne à democracia. Tá claro isso? Eu não acho que o Maduro tenha condições de continuar. Ele tem que sair.
O povo venezuelano não aguenta mais. Mas isso tem de ser feito pelo povo venezuelano. E se os militares resolverem sustentar a posição de Maduro? Na linha, não aceitamos ingerência estrangeira em nosso país. É preciso que a gente tome muito cuidado e, como prudência não é o que mais se vê neste governo que tem 23 dias, para que não haja maluco pensando em aventuras. Né? Mesmo quando se fala em dar suporte à Venezuela, precisa ver que suporte é esse. Em que condições o povo brasileiro está precisando de suporte. Né? Temos desafios internos aqui bastante graves. Não dá para usar também uma crise externa para tentar, de algum modo, amenizar algumas contradições internas, algumas questões internas que não têm resposta. Sim, o Brasil está acompanhado de um grupo de países, não está isolado nessa posição de reconhecer o Guaidó como presidente, né, interino, e em se consolidando isso é preciso que se conheça com clareza e rapidamente quais serão as condições da transição e como é que se vai pacificar o país. Isso terá de ser visto e pensado e devidamente trabalhado. Agora eu insisto, está faltando aí diplomacia. É preciso saber conversar. E em diplomacia, as conversas não vêm a público. Diplomacia que se leva a sério não faz tuitagem. Não emite notas, como fez o Ernesto Araújo dia desse, chamando o Maduro de ex-presidente, sem que o Brasil ainda tivesse reconhecido oficialmente o novo governo, o governo interino. Para quem ainda não entendeu, Nicolás Maduro tem de cair. Nicolás Maduro é o presidente ilegítimo a essa altura da Venezuela, porque a população não o quer, e não o quer por bons motivos, porque ele é um ditador, ele não respeita os valores básicos da democracia e dos direitos humanos, conduziu o país ao caos, perdeu todo o suporte nacional e internacional, anunciou seus bate-paus internos. Então, tudo isso é verdade e tudo isso aponta para a necessidade de Maduro deixar o poder. Agora, esses países que estão pressionando em razão da baixa qualidade política dos líderes, porque é baixa, em razão da diplomacia amadora, quando não truculenta, esses outros países não estão fazendo a coisa da maneira certa. Lembrando que em 2002, o Chávez chegou a ser deposto e depois foi reinstalado no poder. Porque não se conseguiu o devido consenso interno na Venezuela para sustentar aqueles que o depuseram. Ali, de todo modo, estava caracterizado um golpe. Agora, golpe do ponto de vista da legalidade não tenha dúvida disso. O fato de ter apoio popular não quer dizer que não seja. Agora, evidentemente, né,
Nicolás Maduro conseguiu romper todos os canais que ele tinha com a grande massa, com a população venezuelana. Então, o que nós tínhamos de ter aqui, aí sim, em vez de ter um chanceler que está em Davos, estimulando o Bolsonaro a falar coisas que não são tão boas, deveria estar aqui articulando as condições dessa transição para evitar um banho de sangue no continente. E para evitar que se consolide uma forma de deposição de um presidente da República que não me parece a melhor. Eu, se vocês pegarem que eu escrevi durante toda a chamada Primavera Árabe, eu fui a primeira pessoa na imprensa, vou dar uma de Olavo de Carvalho aqui, mundial, que chamou aquilo de inverno, não de primavera. E o que veio depois não foi nada bom. E o Egito, que deu início àquele troço, é hoje uma ditadura como era a ditadura do Mubarak. Então, é preciso ir com calma. Sim, Maduro tem de sair, mas está faltando diplomacia nisso tudo e está sobrando truculência e improviso. São erros que se equiparam? De jeito nenhum, claro que não. Mas não está sendo feito da maneira correta. E as consequências podem não ser boas. Sei que desagradei todo mundo, é uma pena. Você quis ficar no caminho do meio? Não. Não. Eu estou propondo uma outra abordagem. Não estou dizendo que está todo mundo certo, está todo mundo errado. Estou dizendo que está todo mundo errado mesmo. Hashtag pronto, falei. O É da Coisa, na Band News FM.